No capítulo 10, os meninos vão até uma casa mal assombrada procurar tesouro. Mas quem encontra o tesouro são os bandidos de quem eles estavam fugindo. No final, eles saem daquela casa de mãos vazias. Capítulo 11. Nos dias que se seguiram, Tom Sawyer e Huck só pensavam em encontrar o espanhol e tentar descobrir onde é que estaria a tal cruz. Mas, ao mesmo tempo, Tom tinha cada vez mais medo da vingança do bandido e andava com muito cuidado pela rua. Ele só se tranquilizou quando a menina Beck convidou ele para o seu aniversário. Vai ser muito legal, ela disse. No meu aniversário, nós vamos fazer um piquenique na praia, descendo o rio. E depois nós vamos explorar uma caverna. A ideia era perfeita. Um barco enorme levou toda a turma até o lugar. E durante uma manhã inteira, toda a molecada nadou, correu, pescou, brincou e lanchou. Só tinham crianças e adolescentes, nenhum adulto com eles. Longe dos pais, a garotada se sentiu cheia de coragem para enfrentar a escuridão daquela caverna. Assim que acabou o almoço, o grupo inteiro pegou a trilha em direção à caverna, que se chamava McDowell. Eles estavam levando muitas velas para iluminar o lugar. Mas quando chegaram na abertura da caverna, a escuridão lá dentro fez com que todos eles ficassem em silêncio. No começo, eles tentaram decidir quem é que iria entrar primeiro. Depois, todos resolveram entrar juntos. O calor daquele dia até então foi, aos poucos, sendo substituído pela temperatura fria da caverna. E aos pouquinhos também, os olhos de todo mundo foi se acostumando àquela escuridão. Segurando as velas, o grupo começou a percorrer cada cantinho daquele lugar. Lentamente eles foram se soltando e começando a fazer brincadeiras e pararam de ter medo da caverna. Aquele lugar era fascinante e quase interminável. Durante horas, Beck, Tom e todos os amigos se divertiram muito. Alguns brincavam de esconde-esconde, outros de correr e outros de escalar aquelas paredes. Alguns gritavam para escutar o próprio eco vindo do outro lado. E todos adoravam descobrir novas cavidades, novos túneis e passagens de um lugar para o outro. Ninguém na cidade, ou mesmo fora dela, conhecia totalmente aquela caverna. Mas a entrada era bem conhecida por todo mundo. No final da tarde, o grupo inteiro voltou para São Petersburgo. Mas Tom e Beck não estavam com eles. Os dois ficaram perdidos na caverna quando entraram numa passagem sozinhos e a luz da vela deles despertou um bando de morcegos. Para não serem atacados, os dois correram muito, entrando em corredores cada vez mais fundos e ficando cada vez mais longe do grupo principal. Eles ficaram felizes porque conseguiram fugir dos morcegos e se abraçaram, mas não tiveram tempo para comemorar. Eles não podiam voltar para onde estavam os outros por 2 motivos. Primeiro, porque eles tinham medo de enfrentar os morcegos de novo, mas também porque eles não sabiam mais qual era o caminho certo. Tom e Beck estavam perdidos.
Lá na cidade, os pais e os amigos estavam desolados. A mãe de Beck chorava só de pensar que a filha estava perdida no escuro de uma caverna, onde poderiam haver um monte de perigos. Lá na caverna, os dois percorreram muitos túneis, sempre gritando e chamando por todo mundo. Tom Sawyer tomava o cuidado de marcar cada parede com a cera da vela, para o caso de passar de novo pelo mesmo lugar. Mas, com o tempo, a vela deles foi se esgotando e os dois foram ficando no escuro. Tom acabou escolhendo um lugar limpo e que não tinha insetos. Os dois ficaram sentados, encostados na parede. Beck chorava. Então eles decidiram rezar, pedindo proteção, e acabaram dormindo, esgotados que estavam. Quando acordaram, estavam com muita fome. E como não tinha a luz do sol, os dois perderam a noção do tempo. Eles já não sabiam mais se era de manhã, se era de tarde ou se era de noite. Você acha que a gente vai morrer aqui, Tom? Claro que não, Beck. Eles devem estar procurando por nós. A gente só tem que manter a calma e continuar chamando por todo mundo. Tom procurava passar otimismo para Beck, mas ele sabia que aquele resgate era muito difícil. Como estava muito escuro, o Tom não sabia se eles deveriam caminhar usando as paredes da caverna como apoio ou se ficavam esperando sentados. Chegou uma hora que, para não sentir fome, eles tentavam dormir. E durante um desses sonos, Tom sonhou que eles morreriam lá mesmo, se não tentassem escapar. Quando acordou, ele teve uma ideia. Pegou um cordão que ele levava no bolso e amarrou uma ponta em Beck. Assim, ele poderia caminhar pela caverna e voltar para onde a Beck estava. Além do mais, eles poderiam gritar de 2 pontos diferentes pedindo ajuda. Tom se arrastou por uma pequena passagem e, quando chegou do outro lado, começou a andar sempre segurando nas paredes, até que escutou um barulho de um rio subterrâneo. Um rio! Água, Beck! Encontrei um rio! Tom voltou até Beck para contar a novidade. Pelo menos de sede eles não morreriam. Ter descoberto aquele rio deixou os dois animados, e Tom continuou fazendo explorações aproveitando o cordão no corpo dos dois. Até que, numa dessas explorações, Tom viu uma luz de lampião muito longe. A luz foi se aproximando e Tom gritou por socorro. Socorro! Mas, no segundo seguinte, ele se arrependeu. O homem que carregava a luz era o bandido que tinha matado o doutor. Porém, era um bandido tão supersticioso que ele saiu correndo quando escutou o pedido de socorro. Tom ficou aliviado e voltou para o rio onde estava Beck. Ele decidiu não contar nada para ela sobre o bandido que estava na caverna. Ela não precisava de mais essa preocupação. Tom resolveu esquecer que estava preso no mesmo lugar que o seu inimigo e continuou a busca por outros túneis e por outras passagens. Enquanto isso, várias pessoas da cidade de São Petersburgo estavam embrenhadas na caverna em busca do casal. Tom tinha se tornado muito querido e muito conhecido na cidade depois dos episódios do seu funeral e também do seu depoimento no tribunal.
Todo mundo queria salvar Tom e a menina Becky, mas ninguém conseguia achar os dois. Tom foi seguindo seus instintos e, com muita força de vontade, ele atravessou por uma passagem que parecia muito estreita. Entrou numa cavidade e o seu cordão esticou até o fim. Mesmo assim, ele resolveu continuar, porque ele já não aguentava mais ficar só procurando, mesmo correndo o risco de se perder de Becky, que estava muito fraca e não podia mais acompanhá-lo. No final deu certo. Tom viu uma luz no começo muito longe, mas que vinha da rua. Era uma outra entrada para a caverna, bem menor do que aquela que eles tinham entrado na primeira vez, e que ficava a 8 quilômetros do outro lado da montanha. Eles estavam salvos! Tom voltou para buscar Becky e 1 hora depois os dois estavam sujos e felizes, se abraçando embaixo do sol. Caminharam um pouco até ouvir o barulho do rio Mississippi e chegaram até a sua margem. Não demorou muito para um barco passar e dar carona para eles.